Tem coisas que a gente faz todos os dias e nem percebe o impacto espiritual que elas carregam. Você continua orando, continua indo à igreja, continua dizendo que ama a Deus, mas, no silêncio da sua rotina, pequenas atitudes começam a criar uma distância quase imperceptível, como uma porta que não se fecha de uma vez, mas vai encostando devagar. E o mais perigoso, não são pecados escandalosos, são hábitos sutis, reações repetidas, pensamentos alimentados em segredo. Hoje você vai descobrir quais sinais revelam que o espírito pode estar sendo entristecido, mesmo quando tudo parece normal por fora. E o que você vai perceber pode mudar completamente a forma como você vive a sua fé daqui para frente. Irmão, irmã, hoje você precisa ouvir isso com humildade, não com defensividade, não com resistência, mas com a disposição sincera de alguém que realmente quer conhecer a Deus de verdade. Porque o que vou compartilhar com você agora não é um ataque à sua fé. É um convite genuíno ao aprofundamento dela, ao discernimento real, à intimidade autêntica com o Pai. Quantas vezes você saiu de um culto sentindo aquele formigamento no peito, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto e pensou, o Espírito Santo me tocou esta noite? Quantas vezes a música subiu, a atmosfera ficou carregada daquela emoção que arrepia a pele e você interpretou aquilo tudo como a presença divina visitando você? Não estou dizendo que Deus não estava lá. Estou perguntando algo muito mais profundo. Você tem certeza absoluta de que sabe distinguir entre aquilo que veio de cima, do céu, daquilo que veio de dentro, do seu próprio coração? Charles Spurgeon, o príncipe da pregação, um homem que conhecia o peso da glória de Deus, como muito poucos nesta terra conseguem conhecer, pregou certa vez que o maior perigo para a alma cristã não é a perseguição do mundo, não é a pobreza que aperta o coração, não é a doença que enfraquece o corpo. O maior perigo, segundo ele, é o engano que se veste de espiritualidade. É aquilo que parece vir de Deus, que soa como Deus, que faz você sentir como se fosse Deus, mas que, na verdade, é apenas uma ilusão construída por nossas emoções, por nossa carne, por nossa alma enganada. Spurgeon pregava com fogo, com lágrimas que escorriam naturalmente, com uma convicção que queimava no peito, mas ele nunca mesmo, confundiu o entusiasmo da congregação com a obra real do Espírito Santo. Ele entendia algo que muitos cristãos de hoje não entendem. Sentir muito, experimentar emoções intensas, não é o mesmo que receber genuinamente do alto, não é o mesmo que se encontrar com o Deus vivo. E hoje, irmão, irmã, esse tema chegou até você. Não por acaso. Nada na vida de quem segue a Cristo é acidental, porque existe uma diferença enorme, profunda, absolutamente essencial, entre a emoção humana comum e a obra genuína, real, transformadora do Espírito Santo. E confundir as duas não é apenas um erro teológico. Pode custar muito, muito mesmo. Pode custar a sua caminhada cristã inteira, o seu discernimento espiritual, e em casos extremos, extremamente extremos, pode até custar a sua salvação. Spurgeon também ensinava que a palavra de Deus é o único espelho fiel e verdadeiro da alma. E é com esse espelho precioso que vamos trabalhar juntos hoje. A Bíblia, em Hebreus 4:12, nos diz com clareza, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito. Veja o que a Escritura está nos dizendo aqui. Ela reconhece, com toda a autoridade divina, que existe uma fronteira, uma linha clara entre alma e espírito. E essa fronteira precisa ser entendida, discernida, conhecida profundamente. Alma é exatamente onde moram as emoções. É o repositório dos sentimentos, das reações, das sensações físicas. O espírito é completamente diferente. É o espírito onde Deus habita no crente verdadeiro. É lá onde reside a verdade profunda, a comunhão real com o divino, a transformação permanente. Quando você chora em um culto, porque a música tocou numa ferida antiga, numa dor que você carrega há anos, isso vem da alma. Quando você chora porque o Espírito Santo está genuinamente te convencendo de pecado, te chamando ao arrependimento sincero,
provocando uma mudança real no seu caráter. Isso vem do Espírito. Parece uma distinção sutil? É verdade. E é justamente por isso, por essa sutileza que muitas vezes passa despercebida, que tantos crentes se perdem nessa confusão. Tantos caminham anos na fé, acreditando que estão crescendo espiritualmente, quando na verdade estão apenas alimentando uma dependência emocional disfarçada de devoção. Spurgeon dizia que uma das maiores misericórdias, uma das mais incríveis dádivas de Deus para a humanidade, é nos dar discernimento genuíno, não emoção descontrolada. Discernimento. Porque a emoção sem discernimento é exatamente como uma chama sem direção. Ilumina por um instante, por um breve momento, mas pode queimar tudo ao redor. E quantas igrejas, quantos lares, quantas vidas preciosas têm sido queimadas, chamuscadas, destruídas por essa confusão entre sentimento e espiritualidade? Pense comigo agora. Você já conheceu alguém que vivia de pico em pico espiritual? Alguém que só se sentia próximo de Deus quando havia um show de luzes no palco, um coral poderoso quebrando o silêncio, uma pregação que arrancava gritos literais da plateia? E quando a vida comum, de verdade mesmo, chegava? Quando a segunda-feira chegava, quando as contas chegavam, quando os conflitos familiares batiam à porta, essa pessoa murchava, duvidava, reclamava que Deus estava tão longe de mim. Isso não é espiritualidade profunda. Isso não é fé madura. Isso é dependência emocional disfarçada de devoção cristã. E não digo isso para diminuir ninguém, para fazer você se sentir mal. Digo porque já vi essa armadilha destruir pessoas que amavam genuinamente a Deus de verdade, com sinceridade, mas que nunca aprenderam a diferença fundamental entre sentir algo e receber algo de Deus. A palavra de Deus em 1 João 4:1 é absolutamente clara sobre isso. Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai os espíritos se são de Deus. Provar, examinar, testar, investigar. Isso exige razão, exige maturidade intelectual e espiritual e exige, acima de tudo, muito acima de tudo, um conhecimento profundo das Escrituras. Você não consegue provar aquilo que você não conhece. Você não consegue discernir aquilo que você nunca estudou. Impossível. E aqui está o primeiro grande ponto desta pregação que vamos desenvolver juntos hoje. A emoção não é inimiga da fé. Não é. Mas ela não pode ser a guia da fé. Ela não pode dirigir o navio. A emoção é uma dádiva preciosa de Deus. Ele nos fez seres que sentem, que choram, que se alegram com alegria sincera, que tremem diante do sagrado. Isso é bom. Isso é absolutamente humano. Isso é profundamente bíblico. Os salmos estão transbordando de emoção crua, honesta, profunda, sem filtros. Davi chorava diante de Deus. Jeremias lamentava amargamente. Paulo escrevia com o coração literalmente partido. Emoção não é o problema. O problema é quando a emoção assume o trono que pertence exclusivamente ao Espírito Santo. Quando você começa a medir a qualidade inteira da sua relação com Deus pela intensidade daquilo que você sente na pele, e não pela profundidade daquilo que você obedece em ações concretas. Spurgeon pregava que a fé genuína, a fé real, não precisa de clima favorável para existir. Ela não depende do tempo. Ela persiste no deserto espiritual, persiste na seca do coração, persiste quando os céus parecem de bronze e as orações parecem não passar do teto. E essa perseverança, essa fé que fica firme mesmo quando a emoção vai embora, quando a música para, quando o culto termina e você volta para casa, essa é a marca inconfundível do verdadeiro discípulo de Cristo. A Bíblia diz em Romanos 8,16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Veja bem o que está sendo dito aqui. O Espírito testifica com o nosso espírito, não com nossas emoções, não com aquilo que a gente sente. É uma comunicação profunda, interna, que vai muito além daquilo que se sente na pele, daquilo que provoca arrepios. É uma certeza que habita muito mais fundo do que qualquer arrepio, qualquer formigamento. E é aí que mora a diferença que vai mudar completamente a sua compreensão espiritual a partir de agora. O Espírito Santo produz frutos. Emoção produz apenas sensações. Frutos ficam. Sensações passam.
Gálatas 5:22. Lista para nós os frutos do Espírito com precisão divina: amor genuíno, alegria profunda, paz que ultrapassa entendimento, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade inabalável, mansidão, domínio próprio. Olhe para essa lista com cuidado. Algum desses frutos você consegue fabricar de verdade, apenas com emoção? Você consegue fabricar alegria momentânea, sim. Consegue fabricar um entusiasmo que passa rápido. Consegue até fabricar lágrimas, lágrimas que saem sem nada de profundo por trás. Quem nunca se emocionou com uma história bonita, sem qualquer implicação espiritual? Mas você não consegue fabricar domínio próprio genuíno, não consegue fabricar longanimidade real, não consegue fabricar uma paz que ultrapassa todo o entendimento humano. Esses frutos são obra exclusiva do Espírito Santo, não são produtos da emoção humana comum. Spurgeon ensinava que o verdadeiro avivamento, o verdadeiro mover de Deus, começa no caráter, não no sentimento. Que a prova real de que o Espírito Santo esteve presente em um culto, em uma reunião, em uma vida, não é a quantidade de choro ou de gritos que você ouve, mas é a transformação moral que permanece. A transformação que continua na segunda-feira, na terça-feira, na quinta-feira, quando ninguém está olhando, quando não há plateia aplaudindo. Que eu quero te perguntar, com toda a delicadeza e respeito que esse momento exige, depois dos cultos mais emocionantes que você viveu na vida, depois daqueles momentos que você nunca vai esquecer, o que ficou realmente? Você se tornou mais paciente com as pessoas que o irritam? Mais generoso com quem pede ajuda? Mais honesto em suas negociações? Mais comprometido com a leitura diária da palavra? Ou você voltou para casa ainda com as mesmas brigas, os mesmos vícios que o prendem, os mesmos rancores guardados no coração, só que agora com uma sensação boa, agradável no peito? Não responda para mim, responda para Deus, porque é para Ele que essa pergunta importa de verdade. E é com Ele que você vai prestar contas um dia não distante, não pela intensidade das emoções que você experimentou, mas pela fidelidade, pela consistência da sua obediência real, do seu caminhar diário. Isso não significa que Deus não toca as emoções das pessoas. Ele toca, e toca com uma força, com uma profundidade que nenhuma música humana, nenhum orador talentoso consegue replicar. Mas quando ele toca, é sempre com propósito claro. É para transformar, não para entreter. É para chamar genuinamente ao arrependimento, não para produzir uma euforia vazia que some no fim de semana. João 16:8 diz que quando o Espírito Santo vem, ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convicção. Não é conforto fácil, não é agrado que passa. É um chamado poderoso que mexe com a consciência, que expõe aquilo que precisa ser exposto, que purifica aquilo que está contaminado. Isso é obra genuína do Espírito Santo. E há uma beleza imensa nisso, mesmo que pareça duro, mesmo que pareça difícil. Por quê? Um Deus que só te faz sentir bem, mas nunca te confronta, nunca te corrige com amor, nunca te chama a crescer, a amadurecer, a sair da mediocridade espiritual. Esse Deus não é o Deus da Bíblia. Esse é um ídolo emocional. Um Deus feito à imagem dos nossos desejos, não o Criador verdadeiro que nos chama com autoridade à santidade. Hoje, ao longo dessa pregação que estamos começando, vamos continuar explorando essa distinção essencial. Vamos olhar para os sinais práticos, concretos, de quando a emoção tomou o lugar que pertence ao Espírito Santo. Vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre como cultivar uma espiritualidade que seja sólida, enraizada, que não dependa de clima favorável ou de temperatura emocional passageira, porque você merece uma fé que sustente, uma fé que não desmorona quando a vida aperta, quando a pressão chega, uma fé que não precisa de efeitos especiais para existir. E essa fé bíblica, profunda, real, genuína, começa no exato momento em que você decide deixar de confundir aquilo que você sente com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Se este conteúdo já está fazendo sentido para você, se você sente sinceramente que essa mensagem chegou na hora certa da sua jornada espiritual, se inscreva no canal agora mesmo. Cada semana trazemos pregações que vão às raízes profundas da fé cristã, sem superficialidade,
sem entretenimento vazio, apenas verdade que liberta. E se você quer aprofundar ainda mais a sua intimidade com Deus de forma prática, dia após dia, temos algo especial, algo genuinamente transformador para te oferecer. No primeiro comentário fixado abaixo deste vídeo, você encontra o link para o nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. São 21 dias de encontro real com o Pai, sem pressa, sem performance, sem necessidade de se sentir bem. Só você e o Deus que te ama. Vai lá conferir. Agora que você entende a diferença fundamental entre emoção e obra do Espírito Santo, preciso te mostrar algo que muitos cristãos não veem claramente. Existem sinais práticos, concretos, que indicam quando você está afastando o Espírito Santo sem nem perceber. Sinais silenciosos que crescem todos os dias na vida de quem confunde sentimento com fé genuína. O primeiro sinal é a instabilidade espiritual. Você já parou para pensar no que significa viver instável espiritualmente? É aquela pessoa que chega do culto radiante, com os olhos brilhando, falando de como Deus é poderoso, e 3 dias depois está deprimida, desesperada, porque algo pequeno aconteceu na vida. É a montanha-russa emocional disfarçada de caminhada cristã. A Bíblia, em Tiago 1:6 e 1:7, fala sobre isso. Peça com fé sem duvidar, pois quem duvida é como a onda do mar, impulsionada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que alcançará algo do Senhor. Veja só, a pessoa que vive em dúvida constante, que flutua entre a esperança e o desespero, que tem sua fé dependendo do seu sentimento do dia, não consegue receber o que Deus quer dar, porque o Espírito Santo trabalha com fundação firme, com raízes profundas. Ele não constrói sobre a areia da emoção passageira. Ele constrói sobre a rocha da verdade revelada. E você conhece alguém assim? Alguém que é super cristão no domingo, mas segunda-feira já está duvidando se Deus existe mesmo? Alguém que prega transformação, mas vive na mesma escravidão que vivia há 10 anos? Esse é o padrão de alguém que construiu sua fé em emoção, não em espírito. Porque quando a emoção acaba, e ela sempre acaba, a estrutura inteira desaba. O segundo sinal é a falta de frutos reais na vida. Aqui é onde a coisa fica séria, fica real. Porque você pode enganar as pessoas ao seu redor, pode enganar até a si mesmo por um tempo, mas você não engana Deus. E a palavra é muito clara sobre isso. Em Mateus 7,16, Jesus diz: "Pelos seus frutos os conhecereis, não pelos seus sentimentos, não pelas emoções que você demonstra, pelos seus frutos, pelas ações concretas que permanecem." Então me pergunto, qual é o fruto na vida daquela pessoa que vive de emoção em emoção? Qual é a evidência real, palpável, de que o Espírito Santo está operando? Porque se alguém diz estar cheio do Espírito, mas continua brigando com a mesma pessoa todos os dias, continua com os mesmos hábitos destrutivos, continua mentindo quando é conveniente, continua sendo egoísta e controlador com a família, então algo está errado, profundamente errado. A Bíblia, em Gálatas 5:19-21, lista as obras da carne. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, imundícia, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. E depois em Gálatas 5:22 e 23 estão os frutos do Espírito. Quando você mede sua vida espiritual apenas pela emoção que sente, você acaba permitindo que essas obras da carne continuem florescendo, porque você está ignorando o sintoma real. Você está colocando um band-aid emocional em um ferimento que precisa de cirurgia real, de transformação profunda. O terceiro sinal é a dificuldade em obedecer quando é incômodo. Aqui é onde muitos cristãos tropeçam sem nem saber, porque a obediência genuína ao Espírito Santo não depende de sentimento. A obediência verdadeira é fazer o certo mesmo quando você não sente vontade, mesmo quando é difícil, mesmo quando ninguém está vendo. Você tem coragem de ser honesto quando a mentira seria mais fácil? Você tem coragem de perdoar quando o rancor seria mais satisfatório?
Você tem coragem de servir quando a comodidade está chamando? Essas são as perguntas que revelam se você tem fé real ou apenas emoção bonita. A palavra em Romanos 12:1 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sacrifício vivo. Isso significa estar disposto a abrir mão do que você quer para fazer o que Deus quer. Isso não é emocional. Isso é um ato de vontade, de entrega real. Quantas vezes você deixou de fazer algo que Deus pedia porque a emoção do momento não apoiava? Quantas vezes você adiou obedecer porque não estava sentindo a presença de Deus? Se isso é recorrente na sua vida, saiba que você está afastando o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não espera por sentimento para trabalhar em você. Ele trabalha mesmo quando você está vazio, cansado, sem esperança. Ele trabalha pela fé, não pela sensação. O quarto sinal é a busca constante por experiências espirituais. Aqui está um dos maiores enganos modernos da fé cristã. Muitas pessoas estão tão viciadas em experiências emocionais que transformam sua busca por Deus em uma caça por sensações. Elas precisam sempre de um novo avivamento, uma nova conferência, um novo pregador carismático, uma nova música que as faça chorar. Isso é espiritualmente perigoso porque está criando em você uma dependência. Você está se tornando um viciado em emoção religiosa. E como todo vício, ele cresce. Você precisa de sensações cada vez mais intensas para se sentir perto de Deus. É um ciclo sem fim que afasta você cada vez mais da verdadeira comunhão com o divino. A Bíblia, em 2 Timóteo 4:3 e 4, avisa: Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestres conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se para as fábulas. Muitos cristãos hoje estão desviando os ouvidos da verdade porque procuram apenas aquilo que os faz sentir bem. E há pessoas ganhando dinheiro, fama e poder, explorando essa fraqueza. Elas sabem que você está sedento de emoção, então vendem para você a emoção disfarçada de espiritualidade. O quinto sinal é quando você para de estudar a Bíblia seriamente, porque se você está vivendo de emoção, não precisa estudar, não precisa pensar, não precisa questionar ou examinar a palavra. Você só precisa sentir. E isso é exatamente o que o inimigo quer. Uma geração de cristãos que não conhecem a Bíblia, que não conseguem discernir verdade de mentira. A palavra em Oséias 4:6 diz: O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Destruído. Essa é uma palavra forte. E é verdade. Sem conhecimento da palavra, você fica vulnerável a qualquer vento de doutrina, a qualquer engano que venha com um sorriso bonito e uma mensagem que faz você chorar. Quando você estuda a Bíblia genuinamente, quando você se apropria da palavra como sua comida diária, como sua bússola, como seu espelho, você não cai tão facilmente nas armadilhas emocionais. Porque você tem fundação, você tem parâmetro, você consegue diferenciar a voz de Deus do engano, porque você conhece como Deus fala. O sexto sinal é viver de forma contradita. Você prega uma coisa e vive outra. Você fala sobre o poder de Deus no culto e ignora seus mandamentos em casa. Você testemunha sobre honestidade, enquanto engana pessoas nos negócios. Você fala de amor ao próximo, enquanto cultiva ressentimento daquele que te magoou. Essa contradição é o resultado direto de uma fé baseada apenas em emoção, porque a emoção permite essas coisas. Você se sente bem pregando, depois se sente bem pecando, mas o Espírito Santo não permite isso. Ele trabalha com integridade, com coerência, com transformação real que afeta toda a sua vida. Não só a sua vida religiosa no templo. A Bíblia em 1 João 2:4 diz: Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Duro, não é? Mas é a verdade. Se você diz conhecer a Deus, se diz estar cheio do Espírito Santo, mas vive em desobediência, em pecado continuado, em atitudes que contradizem a palavra, então você está enganado. E aqui está o ponto mais importante desta segunda parte. Afastar o Espírito Santo não é um acidente.
é uma escolha. Toda vez que você prefere a emoção fácil, em vez da obediência difícil, você está escolhendo afastar o espírito. Toda vez que você escolhe não estudar a palavra porque prefere apenas sentir, você está escolhendo afastar o espírito. Toda vez que você vive em contradição entre o que prega e o que pratica, você está escolhendo afastar o espírito. E o Espírito Santo respeita suas escolhas. Ele não força ninguém. Ele não viola o livre-arbítrio de ninguém. Se você insiste em viver de emoção em vez de comunhão real, se você insiste em viver em desobediência, o Espírito Santo se afasta. Não porque ele seja fraco, mas porque ele respeita sua liberdade. A questão que você precisa se fazer agora, neste exato momento é: quais desses sinais você está vivendo? Qual dessas armadilhas você reconhece em si mesmo? Porque reconhecer é o primeiro passo para a mudança. Reconhecer é admitir que algo está errado. E quando você admite, quando você para de justificar, quando você para de defender aquilo que está te afastando de Deus, aí sim o Espírito pode começar a trabalhar. Você está pronto para mudar? Porque na próxima parte vamos explorar como é que você retoma o caminho, como é que você traz o Espírito Santo de volta para o lugar de liderança na sua vida, como é que você passa de uma fé emocional para uma fé profunda, duradoura, transformadora. Porque a jornada não termina aqui, ela está apenas começando. Você reconheceu em si algum daqueles sinais que mencionei? Se reconheceu, saiba que você não está sozinho. Milhares de cristãos ao redor do mundo estão vivendo essa mesma realidade. Estão confusos entre emoção e Espírito Santo. Estão se perguntando por que a vida espiritual deles parece tão vazia, apesar de todos os sentimentos bonitos que experimentam. Mas agora é hora de virar a página. Agora é hora de entender como você realmente traz o Espírito Santo de volta para o primeiro lugar na sua vida. Como você passa de uma fé que depende de sentimento para uma fé que se baseia em fundação sólida. E isso começa com uma compreensão clara de como o Espírito Santo realmente trabalha. O Espírito Santo trabalha primeiramente através da palavra, não através da música, não através do clima da sala, não através de efeitos especiais, mas através da palavra de Deus, porque é a palavra que transforma, é a palavra que convence, é a palavra que liberta. A Bíblia, em Romanos 10:17, diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Note bem, a fé vem pela palavra, não pelos sentimentos. Quando você ouve a palavra verdadeira, quando você a medita, quando você a aguarda no coração, aí sim a fé genuína brota. Não é a emoção que alimenta a fé, é a palavra que alimenta a fé. Então, o primeiro passo para trazer o Espírito Santo de volta é voltar seriamente à palavra. Não leitura superficial, não aquela leitura rápida de 3 versículos enquanto você toma café, mas um encontro real, profundo com a Escritura. Você precisa se comprometer a estudar a Bíblia de verdade. Precisa abrir um comentário, precisa ler o contexto, precisa questionar, meditar, deixar que a palavra questione você. Quando você faz isso, quando você se apropria da palavra como sua comida diária, como sua nutrição espiritual, algo começa a mudar. Você começa a pensar de forma diferente. Você começa a ver a vida através da lente da Escritura. E isso é transformador. Isso muda tudo. A Bíblia, em Deuteronômio 8:3, diz: e te humilhou e te deixou ter fome, e te alimentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais sabiam, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo aquilo que sai da boca do Senhor viverá o homem. A palavra é o alimento que sustenta a sua vida espiritual. Sem ela, você fica faminto, fraco, vulnerável. O segundo passo é desenvolver discernimento genuíno. E discernimento não é algo que você recebe passivamente. Discernimento é algo que você cultiva, que você treina, como um músculo que precisa ser exercitado para ficar forte. A Bíblia, em Hebreus 5:14, fala sobre isso. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pela prática, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Veja, discernimento é desenvolvido pela prática, pela experiência, pelo exercício constante de aplicar a palavra à vida real.
Você aprende a discernir quando você se coloca em situações onde precisa escolher entre o certo e o errado. Quando você escolhe ser honesto, mesmo quando a mentira seria mais fácil. Quando você escolhe perdoar, mesmo quando o rancor seria mais satisfatório. Quando você escolhe servir, mesmo quando a comodidade está chamando. A cada vez que você obedece, seu discernimento fica mais aguçado. A cada vez que você reconhece o engano, você fica mais sábio. Então comece a questionar mais. Questione as pregações que você ouve. Questione as doutrinas que lhe ensinam. Questione se aquilo que alguém está dizendo está realmente alinhado com a palavra de Deus. Não assuma que porque veio de um pastor, de um livro famoso, de um pregador conhecido, que deve ser verdade. Teste tudo. Examine tudo. Como diz a Bíblia em 1 Tessalonicenses 5:21. Examinai tudo, retende o bem. O terceiro passo é cultivar obediência consistente, porque é através da obediência que o Espírito Santo trabalha realmente. A obediência é a linguagem que o Espírito entende. A obediência é o terreno onde o Espírito Santo planta e colhe frutos. Muitas vezes, as pessoas esperam sentir a presença de Deus antes de obedecer, mas funciona ao contrário. Você obedece primeiro, e quando obedece, quando você escolhe fazer o certo mesmo sem sentir vontade, aí sim você experimenta a presença de Deus de forma muito mais profunda do que qualquer emoção superficial. A Bíblia, em João 14:21, diz: Quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Note, a manifestação de Deus vem através da obediência aos mandamentos, não através de sentimentos, não através de experiências emocionais, mas através da obediência consistente. Então comece pequeno. Pegue uma área da sua vida onde você sabe que não está obedecendo. Pode ser algo que você faz quando ninguém está vendo. Pode ser uma atitude que você cultiva em pensamento. Pode ser uma relação que você negligencia. Escolha uma área e decida obedecer. Decida fazer o certo naquela área, mesmo que não sinta vontade. Quando você fizer isso, você vai descobrir algo extraordinário. Você vai descobrir que obedecer traz paz, traz alegria real, traz satisfação que é muito mais profunda do que qualquer emoção passageira, porque você está se colocando em sintonia com o Espírito Santo. Você está permitindo que ele trabalhe. O quarto passo é estabelecer uma rotina espiritual, porque espiritualidade genuína não é algo que acontece por acaso, não é algo que você experimenta apenas nos cultos, é algo que você cultiva todos os dias. É um estilo de vida. Você precisa se comprometer com uma rotina que inclua leitura da palavra, oração séria, meditação, reflexão sobre como você está vivendo. Não porque alguém mandou, não porque se sente obrigado, mas porque você reconheceu que sua vida depende disso. Porque você percebeu que sem isso, você fica vazio, confuso, vulnerável. A Bíblia, em 1 Timóteo 4:7 diz: exercita-te a ti mesmo em piedade. Exercita. Como você exercita o corpo na academia, você precisa exercitar a piedade, a espiritualidade. E isso exige tempo, exige dedicação, exige consistência. Estabeleça um tempo todos os dias para estar com Deus. Pode ser 1 hora, pode ser meia hora, pode ser 15 minutos, mas que seja consistente, que seja sagrado, que seja um encontro real entre você e o Criador, sem distrações, sem celular, sem pressa. Durante esse tempo, leia a palavra, medite nela, deixe que ela fale ao seu coração. Depois ore, não uma oração rápida e superficial, mas uma conversa real, genuína, onde você coloca diante de Deus seus conflitos, suas perguntas, suas angústias, onde você pede ajuda, onde você entrega seus medos. O quinto passo é cultivar comunhão genuína com outros crentes, porque Deus não nos criou para viver de forma isolada. Precisamos uns dos outros. Precisamos de pessoas que nos confrontem na verdade, que nos encorajem, que nos ajudem a discernir. A Bíblia em Hebreus 10:24 e 25 diz: E consideremos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes,
admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Mas aqui está a questão importante. Você precisa estar em comunhão com pessoas que estão buscando a palavra genuinamente, que estão comprometidas com a obediência, que não estão apenas buscando emoção, que não estão construindo um império pessoal em cima da fé. Se você está em uma comunidade que está focada apenas em experiências emocionais, em seguir um líder carismático, em buscar sinais e maravilhas, você precisa sair, porque aquele não é um ambiente saudável para seu crescimento espiritual. Você precisa estar onde a palavra é pregada com fidelidade, onde o caráter é valorizado, onde a transformação real é buscada. O sexto passo é ser honesto consigo mesmo sobre o seu estado espiritual. Muitos cristãos estão em negação. Sabem que algo está errado, mas não querem admitir. Continuam indo aos cultos, fingindo que está tudo bem, enquanto por dentro estão vazios. Mas você não pode ser transformado daquilo que você não admite. A transformação começa com honestidade, com você olhando para o espelho e dizendo: sim, estou dependendo de emoção. Sim, estou afastando o Espírito Santo. Sim, preciso mudar. A Bíblia em 1 João 1, 8 e 9 diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A confissão é o começo da cura. Quando você admite que está errado, quando você confessa para Deus, aí sim Ele pode começar a trabalhar. Aí sim o Espírito Santo pode trazer transformação real. Então faça isso. Sente-se num lugar quieto. Seja honesto com Deus. Diga exatamente como você está se sentindo. Diga aonde errou. Diga aonde precisa de ajuda. E depois, deixe Deus trabalhar. Dê espaço para que o Espírito Santo mude você de dentro para fora. A transformação que vem do Espírito Santo não é rápida e dramática. É profunda e duradoura. Pode levar tempo. Pode ser desconfortável. Mas é real. É transformação que permanece. Transformação que produz frutos. Transformação que afeta toda a sua vida, não apenas a sua vida religiosa. E quando você experimenta essa transformação real, quando você deixa de confundir emoção com espírito, quando você baseia sua fé na palavra e na obediência, aí sim você descobre o que significa estar realmente cheio do Espírito Santo. Aí sim você entende o poder genuíno de Deus operando na sua vida. E nenhuma emoção de culto pode ser comparada com essa realidade profunda, duradoura, transformadora. Agora que você já entende a diferença entre emoção e Espírito Santo, que já sabe reconhecer os sinais de afastamento e que já conhece os passos para trazer o Espírito de volta para o primeiro lugar, preciso te mostrar algo ainda mais profundo. Preciso te mostrar os perigos reais de continuar nesse caminho de confusão entre sentimento e espiritualidade genuína, porque não é inofensivo. Não é apenas um erro teológico que você pode ignorar. É algo que pode destruir sua fé, sua família, sua vida inteira e precisa ser levado a sério. O primeiro perigo é o engano progressivo. Quando você vive de emoção, quando você mede sua espiritualidade apenas pelos sentimentos, você vai ficando cada vez mais enganado. Porque a emoção é traiçoeira. Ela muda de dia para dia. Ela responde a fatores como a sua disposição física, o seu estado emocional, se você dormiu bem, se comeu bem. Então você pode ter um dia onde se sente super perto de Deus, cheio do Espírito, e no dia seguinte se sentir completamente abandonado. E isso cria confusão. Você começa a questionar tudo. Começa a achar que Deus é inconstante. Começa a achar que a fé não funciona. Mas, na verdade, a única coisa que mudou foi sua emoção. A Bíblia, em 2 Timóteo 2,26, fala sobre isso. E tornem a recobrar o juízo, libertando-se dos laços do diabo que os prendeu à sua vontade. Os laços do diabo. E um dos maiores laços que o diabo usa é exatamente a confusão entre emoção e espírito. Porque enquanto você está preso nessa confusão, você fica vulnerável a todo tipo de engano. O segundo perigo é a queda do cristão em pecado. Porque quando você não tem fundação na palavra, quando você não cultiva obediência genuína,
Quando você está apenas buscando sentimentos bonitos, você fica sem proteção contra a tentação. E a tentação vem forte. Você pode estar em um culto lindo, emocionante, se sentindo tão perto de Deus, e depois de poucas horas estar cometendo exatamente aquele pecado que você confessou no culto, porque você confessou emotivamente, mas não transformou genuinamente. Confessou o sentimento, mas não renunciou à prática. A Bíblia, em Provérbios 23:7 diz: porque como pensa no seu coração, assim é ele. Sua vida é o reflexo dos seus pensamentos. Se você está pensando apenas em sentimentos, em experiências, em emoções, sua vida vai ser uma vida superficial, vazia, contraditória. Mas se você está pensando na palavra, em obediência, em transformação real, sua vida vai ser diferente. O terceiro perigo é o desvio doutrinário. Quando você está buscando apenas emoção, você fica vulnerável a qualquer doutrina, por mais errada que seja, desde que ela lhe ofereça aquilo que você procura: sentimentos bonitos, experiências dramáticas, promessas fáceis. É por isso que existem tantas seitas, tantos apóstolos falsos, tantos pregadores enganadores. Eles sabem exatamente o que você está procurando. Sabem que você quer se sentir bem. Sabem que você quer experiências emocionantes. E vendem isso para você em uma embalagem que parece cristã. A Bíblia, em 2 Coríntios 11:3 e 4, avisa: mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade e pureza para com Cristo. Porque se vindo alguém vos prega outro Jesus que não temos pregado, ou recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, bem o tolerais. Muitas pessoas toleram doutrinas erradas porque aquelas doutrinas as fazem sentir bem, porque oferecem promessas fáceis, porque têm um pregador carismático que as emociona. Mas a Bíblia não é ambígua sobre isso. Se a doutrina não está alinhada com a palavra, é errada. Não importa como ela a faz sentir. O quarto perigo é a destruição dos relacionamentos. Porque quando você vive de emoção, quando você não tem fundação na obediência, você afeta as pessoas ao seu redor, especialmente aqueles que vivem com você. Pense na família de alguém que vive desse jeito. A pessoa chega do culto radiante, promete ao cônjuge que vai mudar, que Deus a tocou, que dessa vez vai ser diferente. Mas segunda-feira chega e nada mudou. Os mesmos gritos, as mesmas desculpas, o mesmo comportamento. E isso afeta profundamente o cônjuge, os filhos, a dinâmica inteira da família. A Bíblia, em Efésios 5:25, fala sobre como o marido deve amar a esposa. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amor que se entrega, amor que se sacrifica, amor que se prova em ação, não em emoção momentânea. Quando você não cultiva esse tipo de amor genuíno, quando você está apenas buscando se sentir bem, você destrói os relacionamentos. Você frustra as pessoas ao seu redor. Você as machuca profundamente porque elas veem a contradição entre aquilo que você fala e aquilo que você faz. O quinto perigo é a estagnação espiritual permanente. Porque quando você está vivendo de emoção, você nunca cresce realmente. Você fica preso no mesmo nível, no mesmo ciclo, revirado entre o sentimento de estar próximo de Deus e o sentimento de estar longe. Mas você nunca avança. A maturidade espiritual exige crescimento, exige aprofundamento. Exige que você deixe de ser um bebê espiritual que precisa de leite e comece a comer alimento sólido. A Bíblia, em Hebreus 5:12, diz: porque, devendo ser mestres pelo tempo, tenhais novamente necessidade de que vos ensinem quais sejam os primeiros elementos dos oráculos de Deus, e vos tornastes tais que precisais de leite, e não de alimento sólido. Um cristão que nunca cresce, que fica sempre no mesmo nível, é alguém que não está avançando espiritualmente. E isso é perigoso, porque o inimigo aproveita essa estagnação para atacar, aproveita a imaturidade para enganar, aproveita a fraqueza para derrotar. O sexto perigo, e talvez o mais grave de todos, é a perda da salvação. Sim, estou falando sério. A Bíblia, em Hebreus 10:38 e 39, diz: mas o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar,
minha alma não se agrada dele. Nós, porém, não somos dos que se recuam para a perdição, mas da fé para a conservação da alma. Aqui está a questão séria. Se você construir sua fé inteira em emoção, se você confundir sentimento com o Espírito Santo, você fica vulnerável a recuar, a abandonar a fé. Porque quando a emoção acaba, quando os sentimentos bonitos desaparecem, não há nada sustentando você, nada te prende, e você pode simplesmente desistir. Muitas pessoas que você conhece abandonaram a fé não porque a lógica delas foi abalada, mas porque os sentimentos acabaram. A emoção que as mantinha indo aos cultos desapareceu. O entusiasmo foi embora. E sem entusiasmo, sem emoção, elas não veem motivo para continuar. Mas um cristão que está fundado na palavra, que cultiva a obediência genuína, que tem discernimento real, não abandona a fé tão facilmente, porque ele sabe que a fé não depende de sentimento. Ele sabe que Deus é fiel mesmo quando ele não sente. Ele tem raízes profundas que o sustentam. Então veja bem a gravidade dessa questão. Não é apenas um erro teológico. Não é apenas uma confusão emocional. É algo que pode custar a sua salvação. Pode custar a sua eternidade. E por isso precisa ser levado muito, muito a sério. A Bíblia em 2 Pedro 3, 17 e 18 diz: Vós, pois, amados, sendo prevenidos disso, guardai-vos, para que não sejais levados juntamente com o erro dos homens abominável, e caiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, assim agora, como no dia da eternidade. Crescei, avançai, desenvolvei-se. Essas são as instruções. Não permaneça estagnado. Não permaneça confuso. Não permaneça dependente de emoção. Crescei na graça. Crescei no conhecimento. E isso só é possível quando você deixa de confundir emoção com o Espírito Santo, quando você volta à palavra, quando você cultiva a obediência genuína, quando você busca transformação real, não apenas sentimentos bonitos. A verdade é que muitos cristãos estão vivendo perigosamente próximos ao precipício sem nem saber. Estão confundindo emoção com o Espírito Santo e não percebem os perigos que isso acarreta. Estão construindo uma fé em areia movediça, acreditando que estão em solo firme. Mas você agora tem conhecimento. Você agora sabe a diferença. Você agora entende os perigos. Então você tem responsabilidade. Responsabilidade diante de Deus de começar a fazer diferente, de começar a buscar raízes profundas, de começar a cultivar uma fé que sustente, que transforme, que perdure. Porque sua salvação depende disso. Sua eternidade depende disso. E não é algo que você possa deixar para depois. É algo que precisa começar agora, neste momento, nesta decisão que você toma enquanto ouve isso. Chegamos ao fim desta pregação, mas este é apenas o começo de uma jornada nova para você. Uma jornada de transformação real, de fundação sólida, de fé genuína que sustenta. Você agora sabe a diferença entre emoção e Espírito Santo. Você reconheceu os sinais de afastamento. Você entendeu os passos para trazer o Espírito de volta. E você compreendeu a gravidade dos perigos de continuar confundindo sentimento com espiritualidade. Então agora é hora de agir. É hora de tomar as decisões difíceis. É hora de voltar à palavra. É hora de cultivar obediência genuína. É hora de buscar transformação real. Porque sua salvação, sua eternidade, sua vida inteira depende dessas escolhas que você faz agora. Obrigado por ter dedicado este tempo comigo, por ter aberto seu coração para esta mensagem, por ter permanecido até aqui. Se este conteúdo tocou sua vida, se você sentiu que essa pregação chegou na hora certa, por favor, se inscreva no canal agora mesmo. Todos os dias trazemos mensagens que vão às raízes profundas da fé cristã, sem superficialidade, sem entretenimento vazio. Clique no sino para não perder nenhuma delas. E se você quer aprofundar sua intimidade com Deus de forma prática e consistente, temos algo especial para você. No primeiro comentário fixado abaixo deste vídeo, você encontra o link para nosso e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus.
São 21 dias de encontro real com o Pai, estruturado, prático, sem performance. Vai lá conferir, deixe seu comentário, curta o vídeo e continue acompanhando os próximos vídeos que aparecerão na tela. Que Deus abençoe sua vida.